Vamos começar então, professor Marcelo, um jogo aqui no estado de Goiás, Anápolis, o Guarani não encontrou facilidade para jogar, o campo um pouco pesado. Desde o início do jogo eu trouxe a informação que o campo está sendo muito desgastado. Houve jogo aqui sábado, domingo, e esse ponto crucial foi o ataque do Guarani não conseguiu obter chances, tanto que o goleiro Paulo Henrique quase não fez grandes defesas. Primeiramente, boa noite, né? Sabíamos que era um jogo difícil, né? Nos domínios do Anápolis, é uma equipe com certeza tem feito jogos que está querendo fugir daquela situação que está lá embaixo incômoda, né? E nós viemos sabendo disso tudo, de campo, de instruções, só não viemos sabendo o que a arbitragem fez com a gente hoje, né? Não gosto de falar de arbitragem, mas lamentável a postura do árbitro hoje. Primeiro lance do jogo era a expulsão, tá todas as imagens aí para todo mundo ver, em todas as redes sociais. Inclusive, o jogador que era para ser expulso foi o autor do segundo gol. E o pênalti, o cara entrou mais de 1,5 metro para dentro da área e fez o gol. Então, assim, não é desculpa, nós também começa um jogo dessa maneira, é difícil você entrar. Nós entramos com uma proposta, depois tivemos que mudar ela inteira. A equipe do Anápolis conseguindo o resultado logo no primeiro tempo, ela se postou e preferiu ficar só no contra-ataque. Eu acho que a equipe saiu de uma zona muito incômoda, né, o Guarani. Acho que a gente encontrou muitos resultados bons e hoje é um resultado ruim que a gente tem que assimilar sim. Temos que corrigir muitas coisas, mas o Guarani está no caminho, os jogadores estão muito empenhados, estão todo mundo lá dentro muito frustrados e chateados, mas todos cientes que o jogo do Náutico já começou a partir de agora. Ficou perceptível a questão do nervosismo dos jogadores, principalmente quando esses pontos cruciais da arbitragem. E isso também acabou se exaltando um pouco, porque foi notório os erros e os torcedores concordaram todos aqui, principalmente ao vivo no chat, que foi os lances pontuais que definiu já logo. Não, sim, isso aí é inerente pra gente. A gente não tem esse controle. Você entra para fazer um jogo de uma maneira, já sabendo tudo que acontece com o campo, você entra com 2 alas para fazer bastante linha de fundo e cruzar na área, que é o que a gente tem de bom com o Bruno. Infelizmente aconteceu, e o lance que resultou de deixar todo mundo chateado. O lance ali de fora meu, fui falar com o quarto árbitro, e ele falou pro juiz coisas que eu jamais falei para ele. Eu já falei pro juiz que eu jamais falei aquilo, mas faz parte, a gente tem que entender também, entendeu? E assim, jogadores até que tiveram um controle, ninguém foi expulso, nada, não tivemos, acho que tivemos um cartão depois do jogo. Os jogadores tentaram, fizeram, mas como você falou e você bem disse, o jogo começou e aqueles lances foram cruciais para definir a vitória do Anápolis. Não tirando o mérito do Anápolis, pelo amor de Deus, mas com certeza está todo mundo falando, e eu não estou me escorando nos erros da arbitragem, mas que eles definiram a partida, eles definiram sim. Nós temos uma pergunta dos nossos comentaristas, que é a questão do Kadir e também do camisa 10, do meio-campista Diego Torres. Certo. O jogo deles não conseguiu fluir, principalmente hoje. Do Kadir, de alguns jogos. O senhor pode pontuar nessa questão do meio-campo? Bom, o Kadir estreou hoje. Né? O Kadir estreou hoje, ele não vem de vários jogos. Hoje foi a estreia dele. Um grande volante, jogou, acho que na função dele foi muito bem na partida. E o Diego Torres é o cérebro do nosso time, é um cara que tem uma predominância muito boa no meio de campo, mas que infelizmente hoje o campo prejudicou e toda essa atmosfera foi criada. Realmente, já no começo do jogo, se vocês tiverem imagem, na hora de cumprimentar, o time do Anápolis, o dirigente, não sei quem foi, empurrou o Diego Torres na hora de cumprimentar as equipes, não sei o que aconteceu no campeonato estadual, mas já estava um clima muito ruim aqui. Mas assim, é a terceira divisão, é a Série C, a gente tem que estar acostumado, tem que batalhar, trabalhar muito, a gente está trabalhando muito mesmo, a gente está na boca ali para entrar, as equipes nenhuma também se distanciou, e sábado que vem tem outro jogo, é passar borracha nisso aqui, corrigir o que a gente tem que corrigir, vou fazer um grande jogo sábado. Falta 6 jogos para encerrar essa primeira fase. O recado que o senhor deixa para o torcedor que está acompanhando essa live nesse momento? O recado que eu deixo para o torcedor é o que ele sempre vem fazendo pelo Guarani, tem nos apoiado, tem nos incentivado, e não vai ser diferente sábado. Ele sabe a situação que o clube se encontrava, eu mesmo cheguei aqui, o clube tinha 0 pontos em 3 rodadas, a gente conseguiu, junto com esses jogadores aí, a torcida, que é importantíssima pra gente, e eu tenho certeza que sábado eles vão estar lá, empurrar a gente pra gente conseguir um grande resultado contra o Náutico. Professor Marcelo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Beleza?